Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, você que nos ouve de manhã, de tarde, de noite pelas plataformas e agora à tarde aqui pela Rede Imaculada. Começa então o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. E hoje, no nosso bate-papo, né, porque a gente chama esse programa assim de uma conversa, eu, Débora Brito E Lilian Volpato. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que nos faz refletir sobre a caminhada aí da nossa vida, né? Que é abandonar o que nos faz mal, né? Então, abandone o que te faz mal. Muito importante, né, Débora? A gente saber que as nossas escolhas têm muitas consequências. Aliás, a nossa vida a gente colhe o que planta. Então, saber escolher o caminho, saber escolher dentre aquelas opções que nos são apresentadas, o que fazer. Isso é de grande sabedoria, né? Devemos até pedir muito ao Espírito Santo todos os dias para que nos acompanhe nesse caminho de discernimento. É verdade. E nós, né, ouvimos várias vezes a frase: "Este é meu jeito de ser cristão", ou "Esse é meu jeito de ser católico". Sinceramente, a gente pensa, né, e põe a se refletir, porque só há um jeito de ser cristão, que é o jeito de Jesus, né? Então, o jeito de seguirmos. Na catequese eu sempre falava que era a síndrome da Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, sempre Gabriela, né? Então, muitas vezes a gente, como você disse, nas nossas escolhas, né, na nossa postura, a gente só quer fincar o pé em muitas situações, quando a gente tem uma comodidade e não quer mais sair. A gente não quer mais desbravar o mundo, desbravar os desafios cristãos aí da vida. A teimosia é uma coisa assim tão, tão fácil da gente adquirir, tão difícil de perceber, né? Estar assim acomodado e sempre vendo pelo mesmo ângulo, sem se abrir a uma nova perspectiva. Isso acontece com mais frequência do que deveria. E até assim, com relação ao diálogo, né? Você finca o pé e só é a sua posição que serve, o que o outro vê, como o outro vê, pouco importa, porque você está sempre certo, e isso é muito danoso, né? Para a nossa convivência, a gente tem que saber dar abertura para o diferente, dar abertura para o outro que pensa diferente de nós. Eu acredito que tem um caminho aí de muita sabedoria e acolhimento, né? Necessário. Por mais que nós queiramos, nós vamos ter defeitos, né? E que vão nos impedir de ter assim um julgamento perfeito. Aliás, julgar só cabe a Deus, né, Débora? Venhamos e convenhamos. Exatamente. E assim, ele deu vários exemplos dessa mudança, né, de vida, tanto que em sua caminhada pessoal, né, ele sendo judeu, né, seguia com certeza as leis, mas ele veio implementar o novo reino, né, uma nova lei. Mas ele veio implementar não como uma imposição, mas como uma escolha, uma condição, né? Então, ele sempre fez o convite, né? Aquele "eis que estou à porta e bato", né? No coração, aquele Jesus misericordioso que bate à porta do coração. E ele era muito sábio nesse quesito, né? De fazer esse convite, a renúncia àquele mundo fechado, blocado da lei antiga, né? Entre que a gente tinha uma só convicção, né, geral, no caso, resumidamente, que era dente por dente, olho por olho, e ele veio pregar o amor, né, o amor, uma decisão, uma escolha. E a partir desse amor, desse conhecimento, ele fazia o convite para adentrar nessa nova vida, né, na vida nova. Então, a gente vê também nas parábolas, né, Nicodemos pergunta também, né? O que devo fazer para ter a vida eterna? Exato. Né? Nascer de novo. Como é difícil, né? Perceber esse convite do seguimento de Jesus, né? Ele vem, segue-me. Quer dizer, abandona
sua zona de conforto, do seu sua estrutura fincada no euxismo. Não é nem o achismo, é o euxismo. Né? Todos aquilo que você pensa é a verdade. Na verdade, a verdade é o próprio Jesus Cristo, né? E como é importante a gente abrir espaço para Ele falar em nós, né? Para Ele falar conosco, orarmos. Como é importante. Temos que abrir espaço para a nossa oração pessoal, nosso convívio com esse Senhor Jesus, através também dos sacramentos, né? Que nos trazem Jesus em plenitude, assim, fortemente, né? Em pessoa, em verdade, em vida, né? Todo sacramento, né, Débora? É um encontro com a pessoa de Jesus. Com certeza. E pensando nisso também, né, vamos fazer a nossa oração para fortificarmos mais nesse bate-papo gostoso, né, sobre se nós estamos preparados para renunciarmos por Ele. Quando estiver doente, dai-me Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é a saúde. Quando me sentir triste, dai-me Jesus, porque Ele é a verdadeira alegria. Quando me sentir fraco, dai-me Jesus, porque Ele é a força. Quando me sentir preocupado, dai-me Jesus, porque Ele é o repouso. Quando estiver nervoso, dai-me Jesus, porque Ele é a paz. Quando me sentir só, dai-me Jesus, porque Ele é um grande amigo. Quando me sentir tentado, dai-me Jesus, porque Ele é a vitória. Quando estiver nas trevas, dai-me Jesus, porque Ele é a luz. Quando sentir um vazio, dai-me Jesus, porque Ele é a plenitude. Quando me sentir pecador, dai-me Jesus, porque Ele é o Salvador e Libertador. Quando o amor estiver ausente do meu coração, dai-me Jesus, porque Ele é o verdadeiro amor. Quando tiver a necessidade de pão, dai-me Jesus, porque Ele é o alimento, Ele é o pão da vida. Quando sentir falta de sua palavra, dai-me Jesus, porque Ele é o bom pastor. Quando me sentir pobre, dai-me Jesus, porque Ele é a riqueza infinita. Quando sentir falta do amor imenso de Jesus, dai-me Ele, porque Ele é o meu Senhor e o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Que linda oração, muito linda. Dai-me Jesus. Se nós conseguíssemos ter Jesus conosco, né? Como esse mundo teria, assim, praticamente estaria trazendo o céu para a terra, né? Que é acolhimento, perdão, um discernimento, um amor construtivo, né? Que ama o pecador e que o convida a sair também do seu pecado, né? Também hoje eu li alguma coisa reflexiva sobre os tempos atuais, né? Em que as pessoas não mais querem ser importunadas, digamos, serem até advertidas, né? Elas querem sempre continuar na sua zona do conforto, com aquela sua escala de valores e tal, e que isso, de certa forma, impede a gente de se ver como irmãos, né? De construir um mundo melhor, de construir o reino de Deus. E nessa reflexão que você colocou aqui, né? Que a gente não deve realmente acender uma vela para Deus e outra para o diabo. E crer que tanto faz, que isso seja coisa a se fazer, né? Quando a gente crê na fé católica, nós temos que nos ajustar a ela verdadeiramente. Muita gente fala, né? Não, qualquer religião é boa. Todos têm o mesmo valor, todos levam a Deus. E isso não chega a ser uma verdade, né? Realmente esse Deus que foi revelado lá, né, em Israel com Jesus Cristo, ele tem um peso totalmente diferente de outros deuses. Claro que culturalmente nós vamos sempre respeitar, né, o Deus de uma outra pessoa, mas a gente tem que ter o nosso, né? A gente tem que saber o nosso, se identificar com o nosso, ter um relacionamento com o nosso Deus
Isso faz uma total diferença para evoluirmos espiritualmente. Não é qualquer água me satisfaz, né? Eu vou em qualquer fonte me satisfaz. Não é bem assim. E muita gente também até entra, né, no meio dessas coisas porque também, né, não tem o conhecimento, né, não sabem que Deus proíbe certas atitudes, né. Outras foram obrigadas, né, por pais a pertencer a diversos locais que não são do agrado, né, dos olhos de Deus, que a gente também tem que ter bastante cuidado, né. E também há, né, aqueles, né, que sabiam, né, que aquele local ali não seria apropriado, né, para um cristão, não seria de bom tom, como a gente fala, né, de uma maneira mais branda, mas decidiram ir também, né, porque Deus, ele deixou essa liberdade, né, essa liberdade para que a gente possa utilizar aí a nossa inteligência, a nossa vontade, né, então a gente também tem essa opção de escolha de desligar. Mas nós, como cristãos, né, como a Lília falou, temos que ter a coragem de proclamar também, livremente e conscientemente e alto e bom som, que nós renunciamos a essas coisas, né, esses benefícios, entre aspas, que muitas vezes brilham os nossos olhos, a gente se encanta por, às vezes, algo muito belo, achando que aquilo ali vai ser a solução da nossa vida, e a gente acaba deixando Deus de lado. Mas pelo contrário, né, devemos vestir a camisa, né, como a gente fala na catequese, vestir a camisa, assumir e ter coragem também de anunciar esse Cristo também nesses locais, né? Então, a renúncia, né, quando a gente renuncia, como muitos santos, né, nos deram esse caminho de como renunciaram suas próprias vidas, suas famílias. Muitos religiosos, a gente vê que doam a vida, renunciam ao mundo. Eu tenho vários amigos aí que são religiosos, ou são irmãos, né, não necessariamente consagrados ainda, mas temos os padres e temos as nossas próprias renúncias como catequista, né? Porque até aquele momento que nós vamos dar a catequese, que nós vamos preparar, que nós estamos ali, a gente também precisa ter uma postura cristã. Sim, com certeza. Todo o serviço dado a Deus, né, de coração aberto, assim, sem esperar em troca, a não ser realmente agradar Deus e proclamar o seu amor, é de grande valia, acho que para o reino dos céus. Esta semana estava preparando as bem-aventuranças e às vezes é complicado explicar, né? Felizes são os que sofrem, felizes são os que buscam a justiça incansavelmente, mesmo sem obter, né? Felizes são os misericordiosos. Nossa, parece assim, que perfeição é esse ser a caminho, né? Que precisa confiar em Deus, né? Precisa estar repleto dessa confiança de que a sua vida tem um sentido maior. Não é correndo atrás exatamente das coisas que ficam, né? Mas tendo um olhar na eternidade. Com certeza. E assim, a gente, né, pegando a muitos deles, né, a gente começa a entender aí a vida dos mártires, né, como resposta a esse amor, né? A gente observa no próprio Atos dos Apóstolos, né, nosso primeiro mártir, que é Santo Estevão, né, que ele era um soldado, se eu não me engano, e acabou morrendo, né, em nome do Cristo vivo, né, em defesa do Cristo vivo, né, se tornando aí o primeiro santo mártir da causa cristã, que a gente fala, por ser um dos seguidores fiel de Cristo. Com certeza, Santo Estevão foi diácono, né? Ele estava muito atuante e pregador da palavra do Evangelho e anunciador desse Jesus que é amor, que salva, que nos deu a vida eterna. E foi e São Paulo, né? Aquele que você tanto gosta. Sim. Foi das pessoas que assistiram a esse martírio de Estevão, né? Ele foi apedrejado, né? Até a sua morte. E lá nos primeiros cristãos, muitos realmente deram a sua vida, né? Para anunciar esse amor de Deus
de uma forma diferente que aquela cultura, aquele povoado ainda não tinha percebido, né? E isso não me deixa esquecer de falar do querigma, né? Sim. Os passos do querigma, o anúncio, a nossa podcast chama-se Querigma, exatamente, né? Vendo esses primeiros cristãos, a força com que eles anunciavam o próprio Cristo, né? A ponto de dar, inclusive, a vida por ele. E hoje ainda Jesus nos chama, alguns países perseguem, né? Os cristãos ainda. O Papa Francisco, na semana passada, né? Ele teve um encontro, né? Com o chefe lá da igreja copta, né? E ele admitiu no rol dos santos, né, dos martiriólogos, né, alguns mártires, né, da igreja copta que foram assassinados, né, só porque eram cristãos, né? E esse martírio se deu lá na África, né? Se eu não me engano, foi na Nigéria, né? Ou algum país ali pertinho. E a diaconia, né, como a Lilian colocou, né, são os líderes, né, chamados por Deus, né, no caso hoje, autorizados pela igreja, ordenados por um bispo para o ministério de vida, palavra, serviço, compaixão e justiça, né? Então, era para ajuda a essa evangelização, são aqueles que dedicavam a vida, né, em anunciar, porque chegou-se a um momento em que eram muitos locais, né, para evangelização e poucos braços. Até hoje a gente ainda, né, a messe é grande e poucos os escolhidos, né? Os operários. Rezai para que aumente os operários nessa messe, né? Sim, e aí eles receberam essa missão de diaconia, de serviço, e é assim que a gente tem que estar com o nosso coração, né? Com esse coração voltado ao serviço, ao servir. E muitas vezes, né, assim como a gente colocou lá no início, nós é que queremos ser servidos. Servido primeiro, a fila, quando a gente vai no banco, você quer ser atendido logo. Então, a gente sempre fica um pouco mais egoísta nesse ponto. Isso é o nosso pecado original, que a concupiscência que chama no cristianismo, né? Essa vontade de estar, assim, sempre em primeiro lugar. Se colocando acima dos outros, né? Com mais direitos, com mais regalias, né? Meu angu primeiro, né? Meu mingau primeiro, né? Assim que o pessoal fala, e depois você come. Olha, todos nós sofremos, viu? Difícil quem consegue realmente colocar esse eu no lugar certo, né? Tirar o seu ego, desinflar esse ego para ser como Jesus, né? Olha, e foi a primeira coisa que ele fez, né, Débora? Ele desistiu de ser um Deus para ser um homem como nós. Olha como ele se minimizou, né? Como ele, para ser humano, se humanizar, né? E sentir como nós. Mas também nos mostrou que é possível ter um coração aberto e que supere toda essa qualidade, né, de homem velho e faça um homem novo. Um homem novo. Um homem novo. Vamos ouvir então a nossa leitura de hoje para complementar aí mais esse assunto tão gostoso que ao mesmo tempo muito difícil, porque isso envolve a nossa conversão. Isso. O evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se ele, lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual o rei que, saindo à guerra contra outro,
primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa palavra veio só confirmar, né, o que a gente falou desde o início, inclusive na oração, né, os passos, né, da gente renunciar e trazer esse Jesus nesses momentos de dificuldade, né, atrelados às bem-aventuranças, como você colocou. Então, é possível sim, né, basta nós, né, estarmos dispostos a fazer o que a palavra diz, tomarmos a nossa cruz. O quanto é difícil a gente entender e aceitar que nós somos falhos, né, que nós somos humanos, mas que nós também, assim como a Lilian colocou há pouco, podemos, nessas imperfeições, assim como Jesus mostrou o caminho, a gente pode segui-lo também, né? E muitos, como a gente falou de Santo Estevão, muitos santos fizeram isso. Entenderam essa mensagem, né, que diz o Evangelho, e principalmente no último versículo, né, que a gente precisa renunciar para ser discípulo dele. Sim, essa questão do sofrimento, né, a gente tem toda a vida buscando não encontrar sofrimento, né? E assim foi pregado para nós que uma vida boa é sempre uma vida com muitos prazeres, com poucos problemas ou nenhum problema se for possível, né? Como se fosse possível, essa fosse a vida ideal. Mas olhando para Nossa Senhora, quantos percalços, né? Já com a criança pequena, já tendo que fugir para um país vizinho, depois vendo o seu próprio filho longe e preocupado com a missão desse filho, né? Depois vendo ele ser crucificado. E a gente vê a própria vida de Jesus, nada nunca foi fácil, né? Na vida dos santos também não foi diferente, né? Houve muita renúncia, houve muitos percalços a serem superados. E o que faz a gente então passar por esses percalços? Confiar no Espírito Santo de Deus, né? Pedir a paz, a iluminação, não se desesperar ou também não se amargurar, né? Saber que aquilo talvez é um caminho de crescimento, uma coisa necessária. Unir o nosso sofrimento também à cruz de Cristo, já que ele sofreu para nos salvar, foi o preço do seu próprio sangue, que a gente possa também unir o nosso cruzinha pequenininha que nós temos, e às vezes a gente até já nomeou, já sabe o que é e tem que conviver com ela, e às vezes também não identifica, mas todo esse nosso desconforto, a gente unir aos pés de Cristo nessa cruz, né? Levar para Ele, confiar a Ele, né? Pedir a luz para achar uma saída digna, uma saída boa, que não danifique a vida dos outros, né? Porque muitas vezes, para mim a vida ser boa, eu vou querer que o outro tenha prejuízo, sei lá, né? Parece que existe assim uma competição, né? Eu tenho que ser melhor e tal. E isso não é do reino de Deus. Com certeza, não é. Exatamente. E para ajudar também, a gente tem que estar alinhado com as confissões, né? E o pedido de ajuda na comunidade família, na comunidade igreja, na comunidade serviços, movimentos, ministérios. Às vezes a gente fica naquele egoísmo, não, eu em casa não preciso de ninguém, não vou me aborrecer, porque se eu for para a igreja, fulano está agindo assim, está agindo assado, eu prefiro rezar sozinho na minha casa, que eu não vejo nada disso. Por esse lado, ok. Mas se nós formos analisarmos na visão cristã, em todo momento Jesus estava em comunidade. Em todo momento ele nunca estava sozinho. E quando ele estava sozinho, ele estava com o Pai
e o Espírito Santo. Então, a gente tem essa mania de dizer que eu não preciso de igreja, eu não preciso sair de casa para evangelizar, eu ser evangelizado, eu aprendo tudo aqui sozinho. Então, a gente precisa renunciar também, como a Lília já disse também no início, esse eu, para ir para uma comum unidade, né? Uma comunidade. Às vezes você não se identifica com a igreja X, mas temos a igreja Y. Temos a igreja em vários âmbitos. Quantas igrejas católicas nós temos aqui? São 154, se não me engano, paróquias. Fora as capelas, né, que pertencem à sua comunidade de paróquia, né? Mesmo assim, realmente o outro ser humano não pode ser para nós uma pedra de tropeço, né? A gente não pode querer julgá-lo, colocá-lo do jeito que nós queremos e taxar, né? A gente deve compreender que ele também é um ser humano com igual dignidade de Deus, né? De filho de Deus, é totalmente igual a mim. Sim, e o exemplo dele vai ajudar eu sair daquele meu problema, né, que a gente tá ali passando. É igual escola, né? Às vezes a dúvida do seu amigo pode ser a sua dúvida, né? Então que a gente possa ter essa coragem de dar esse primeiro passo rumo a Jesus Cristo. A samaritana, quando ela recebeu esse contato primeiro, né, com aquele homem, né, diferente da cultura dela, pedindo-lhe água, né, com certeza a reação dela foi de estranheza. E muitas vezes Jesus chega para nós, né, com esse cara diferente, aquele homem que chega pedindo água para a gente. Será que a gente está preparado para dar essa água, dar de beber a ele? E aí, quando a gente começa a entender, olhar para ele com uma abertura do nosso coração, a gente se encanta e começa a desejar essa água viva. E depois que a gente tem esse encontro, né, do querigma, como a Lilian colocou, a gente começa a mudar de vida, a entender, né, como ela disse também, o que o outro também é importante e eu preciso do outro assim como o outro precisa de mim. E aí eu vou evangelizar e anunciar a todo instante esse amor. Na nossa igreja tem realmente, já falei em alguns outros podcasts aqui, né? Aquele tesouro da comunhão dos santos, né? O que a gente faz de bom reflete entre todos pertencentes à igreja. E o que eles, né? E o que eu faço de ruim, infelizmente, repercute também. Mas tendo consciência desse que nós participamos de uma mesma família de Deus, né? Cristo cabeça e nós membros, esse corpo místico, a gente tem essa certeza de que vale a pena você ser um membro operativo, você ser um membro acolhedor, você ser fermento na massa, né? Ser sal no mundo. Todas essas coisas vão ser aproveitadas em Cristo, né? Para a salvação de todos, para a salvação daqueles que amam a Cristo e querem estar com Ele na eternidade, né? Então, que a gente não perca essa noção de que o mundo não é só o que nós conseguimos enxergar aqui, né? Ele é muito mais do que isso. Com certeza. Por nós, a gente conversaríamos aqui horas e horas e horas a fio, né? Mas nosso horário de hoje, né, já vai se findando. E a gente deixa o convite, né, para que vocês acompanhem, né, mais aí desses bate-papos através do Instagram @querigmahoje. E lá tem todos esses momentos, né, incríveis de crescimento, de conversa, né, que a gente está tentando trazer também para evangelizarmos cada vez mais além fronteiras. Amém. Até o próximo programa. Contamos com você no próximo. Até lá. Beijos.